né? Mateus, capítulo 16, no versículo 5. Gostaria de hoje, né, trazer essa palavra aos nossos corações para a gente guardar a nossa fé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Amém, irmãos? Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 5. Vamos ler? Está falando essa palavra do Senhor. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém. Somente até aí. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que nós acabamos de ler, que ela possa penetrar no nosso coração, Pai, de uma forma especial, Deus. Que ela venha nos ensinar, que ela venha nos moldar, que ela venha nos habilitar para a boa obra do Senhor e que nós possamos, ó Pai, voltar o nosso pensamento sempre para a sã doutrina que o Senhor Jesus nos ensinou e que os santos apóstolos, ó Pai, nos legaram durante, ó Pai, o período que eles estiveram aqui doutrinando, ensinando a tua igreja, Pai. Nos ajude a caminhar por esses caminhos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava aqui nesse dia com seus discípulos e eles estavam passando para o outro lado, né? Estavam ali andando com Jesus dentro do barco. E muitas vezes nessas travessias, esses momentos em que Jesus estava diante somente dos apóstolos, andando no barco ou né, ali passando por algum lugar, Jesus aproveitava os momentos em que eles estavam a sós para ensinar ali os seus discípulos, separados de toda a grande multidão que sempre o seguia. Jesus agora estava aí andando, né? Estava a comida, Jesus, né, estava ali com a sua mente, o seu coração voltado para as coisas de Deus. E Jesus então olha para os seus discípulos e fala assim: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos, sem entenderem nada, eles olharam para Jesus e falaram assim: será que é porque a gente não trouxe pães, né? Que Jesus está falando sobre isso. Será que é... Ah, tá, deu uma pausa aqui, eu fiquei perdido, né? A internet eu acho que caiu. Voltando aí, né? Jesus estava ali conversando com os acautelados do fermento dos fariseus, dos saduceus, e caiu de novo, né? Amém, voltou. Internet terrível, né, irmão? A gente tenta pegar uma internet boa, às vezes paga caro, né? Mesmo assim, eu nunca vi falar que internet de fibra ótica pudesse ficar, mas continua dando bug. Então não tem lógica, não, tá caindo muito. Então dá um pause ali. Amém? Vamos lá, voltou. Vamos tentar continuar aí, né, irmãos? Então não perde o foco, não. Não perde a bênção, não. E nesse estado ali que Jesus estava
ensinando os discípulos e ensinando, né, para que eles pudessem ter cautela com algumas coisas que eles estavam ali vivenciando. E quando Jesus fala essas coisas, eles ficaram preocupados, né, talvez pensando que Jesus iria chamar a atenção deles porque eles não levaram comida, não levaram pão, mas Jesus estava falando de outra coisa para esses homens. Então Jesus, olhando para eles, falou assim: olha, vocês não estão entendendo nada. E realmente não estavam, né? Estavam perdidos aí no que Jesus estava ensinando. E naquela hora ali em que Jesus fala com eles, eles pensando que era pão, Jesus lembrou para eles, né? Jesus teve que trazer à memória deles algo em que eles tinham vivenciado. Jesus teve que trazer à memória deles algo que eles ali fizeram, né? Que viram os milagres, aquele milagre acontecendo, que foi as multiplicações dos pães e dos peixes. E Jesus lembra, ele falou assim: olha, vocês lembram que quando nós multiplicamos o pão ali, quantos cestos sobraram, quantos que vocês carregaram daqueles cestos, né, dos pães que foram multiplicados, né? E Jesus lembra de novo que Jesus multiplicou os pães 2 vezes, né? Quando vocês multiplicou o pão aquela vez também, quantos cestos sobraram, né? Então não é de pão que eu estou falando com vocês, Jesus ensinando para eles, não é desse pão que eu estou falando para vocês, não é esse pão que alimenta o corpo. Jesus estava falando de outra coisa para eles, para que eles pudessem entender e guardar o coração deles, né? Guardar a vida deles de certas coisas que eles estavam ali vivenciando, de certas coisas que estavam ali passando pelos olhos deles e que, de certa forma, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós participamos, de uma certa forma também nos doutrina, de certa forma também nos ensina, de certa forma também ali pode mudar o nosso pensamento, mudar aquilo que nós acreditamos. E Jesus, quando olhou para os seus discípulos, depois de ter ensinado eles, depois de ter ali feito os milagres diante dos olhos deles, e Jesus então ali olhando para eles, né, talvez uma preocupação, né, um zelo de Jesus Cristo, porque eles tinham uma dificuldade imensa de entender uma nova doutrina, porque o que Jesus estava trazendo ali agora, novas, essas boas notícias que estavam chegando, e Jesus, quando estava ali trazendo essas boas novas, que Jesus estava trazendo a graça, introduzindo o reino de Deus, o Evangelho, então Jesus estava trazendo algo novo e eles estavam tendo um pouco de dificuldade de entender o que Jesus estava ensinando. E é assim mesmo, né? Todos nós que estudamos, né, tem algumas coisas que a gente tem uma dificuldade imensa de aprender, e há outras que, pelo contrário, ela entra na nossa mente numa facilidade tão grande, né? Tem coisa que entra na nossa mente que a gente às vezes não quer nem que aquilo entre na nossa mente, mas entra, né? Tem algumas músicas aí que nós chamamos de música chiclete, que entra na mente da gente, mas que não sai de jeito nenhum, né, irmão? A gente fica pensando, né? E eu não tenho que esquecer isso, eu tenho que tirar isso da minha mente, aquilo fica na mente da gente o tempo todo, porque aquilo entra numa facilidade muito grande na nossa vida. E ao passo que tem coisas que talvez são mais necessárias, são mais importantes, que nós não conseguimos guardar na nossa mente, no nosso coração. E Jesus, observando a vida daqueles homens, Jesus começa a falar com eles: olha, vocês precisam tomar cuidado, né? Cuidado com o que, Senhor Jesus? Com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles ali sem entender, achando que era pão, que esqueci de levar pão, esqueci de levar o lanche, né? Esqueci de levar ali algo que eles pudessem comer. E eles ficaram preocupados, talvez achando que Jesus estava chamando a atenção deles a respeito desse desleixo, dessa falta aí de cuidado, de deixar de levar o alimento para que eles pudessem comer, né? Mas Jesus não está falando nada disso. Jesus está falando assim: olha, vocês precisam tomar cuidado com o que eles ensinam, vocês precisam tomar cuidado com o que eles pregam, você precisa de tomar cuidado com as informações que deles vêm para a vida de vocês.
Jesus está falando isso, não era de pão que Jesus está falando. Porque quando Jesus estava ali pregando para eles, ensinando uma nova doutrina, já havia doutrinas naquele lugar. Já havia ensinamentos naquele lugar. Já havia religião naquele lugar. Jesus não veio pregar algo novo em um lugar que não existisse nada, nenhum pensamento novo. Já havia religião, já havia os pensamentos, já havia adoração, já havia ali, meu irmão, seitas, já havia ali muitas outras coisas voltadas para a área da teologia, para a área da religião, e que Jesus agora estava introduzindo um novo pensamento, o evangelho da graça, da salvação, em cima, meu irmão, de uma lei que foi estabelecida lá atrás por Moisés, que recebendo de Deus as tábuas da lei. Então Jesus estava ensinando algo para aqueles homens que era algo novo. Então Jesus, olhando para ele, falou assim: vocês precisam tomar cuidado, porque eu estou passando para vocês os ensinamentos. Eu estou ensinando para vocês ensinamentos. Mas como eu falei, meu irmão, o simples fato de eles estarem rodeados pelos fariseus, rodeado pelos saduceus, aí há uma diferença entre fariseu e saduceu, porque o fariseu, ele acredita em anjo e acredita na ressurreição de mortos, ao passo que os fariseus acreditam, em anjos e na ressurreição de mortos, e os saduceus, pelo contrário, eles não acreditam na ressurreição de mortos e também não acreditam ali em anjos, Então, duas linhas de pensamentos diferentes, E Jesus então vem aí pregando o evangelho da graça, e Jesus olhando para ele e falando assim: vocês precisam tomar cuidado. Por que Jesus fala isso, irmão? Será que esses homens, os discípulos de Jesus, estavam marcando um encontro escondido para ali discutir a religião, que Jesus estava ensinando com os fariseus ou os saduceus, igual muitos dos crentes, fazem hoje, marcam aulas escondidas aí com o testemunho de Jeová, com outras doutrinas para poder discutir, e ali sim os outros irmãos estarem sabendo, mas ele fala que é para poder pregar para eles, ou até mesmo, ali tem aquele tal, não, eu vou em tal lugar, eu vou ver tal coisa, mas é só para mim saber como é que funciona, eu vou fazer isso só para me ver como é que é. Eu vou, talvez ali, eu vou ver o show da Maria Mendonça, só para me ver como é que é, para mim, tentar pegar alguma coisa boa para levar lá para dentro da igreja, para a gente fazer também. Irmão, tem muitas coisas em que nós vivemos e que ali está nos doutrinando. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós participamos, está nos doutrinando de uma certa forma. Quando você vê uma novela, quando você vê um filme, você se sente motivado, talvez, por aquele filme a fazer algo, ou até mesmo, alguns filmes aí que nos motivam, nos dá mais coragem, nos dá mais ânimo, nos faz chorar, nos faz aí, meu irmão, nos debulharmos em lágrimas. De uma certa forma é algo que está entrando aí no nosso coração, na nossa vida, e de uma certa forma lá no fundo, meu irmão, nós somos doutrinados por algumas coisas em que estão passando nessas informações. Vivemos num mundo cheio de informação, irmão. Hoje o mundo é informação o tempo todo. Se você vai para a internet, é informação o tempo todo. Se você, meu irmão, vai aí para nos seus aplicativos, no seu celular, você recebe informação o tempo todo. Se você escuta um rádio, uma música, você está recebendo informação também o tempo todo. Se você vê televisão, você está recebendo informação. E todas essas informações, meu irmão, que estão aí, todas elas, querendo ou não, ela vem trabalhando o nosso ser, a nossa vida, nos levando a acreditar em algo e nos levando muitas vezes a desacreditar em outras coisas, Então tudo isso que está acontecendo na nossa vida estava acontecendo na vida dos discípulos naquela época, A vida deles, é claro que lá naquela época não tinha televisão, Então o pastor está falando que lá na época de Jesus tinha televisão. Não estou falando não, meu irmão. Eu só estou fazendo aqui uma colocação para que você entenda que da mesma forma que eles no passado recebiam informações de todos os lados,
né, da sociedade, nós também hoje recebemos informações de todos os lados da nossa sociedade também. Então todas as coisas que tem aí trazido para a nossa vida, vai nos doutrinando e moldando o nosso jeito de ser, aquilo que nós acreditamos. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou falar para você algo nessa noite que eu sempre tenho falado isso: nós somos doutrinados o tempo todo. E não pensa você que fala assim, eu sou autêntico, eu não me deixo levar por outras coisas, eu sou uma pessoa assim, que não sou influenciada por nada, por ninguém, né? Então, meu irmão, esse fato que nós ouvimos, principalmente dos jovens, né? A gente vai dar uns conselhos para os jovens, eu não sou influenciado por nada, não. Eu tenho o meu pensamento bem definido, nada me influencia, não, né? Mas, irmão, não há nada novo neste mundo. Não há nada novo na nossa sociedade. Jesus sim estava trazendo algo novo, algo que não existia. Mas não há nada novo na nossa sociedade. Você virar e falar assim, eu acredito em Deus. Por quê? Porque nós, meu irmão, no nosso coração nós acreditamos, nós somos doutrinados, nós estamos aí vivendo isso, e no nosso coração nós tomamos a melhor decisão da nossa vida. Mas tem pessoas, meu irmão, que são doutrinadas na ciência, e eles não acreditam em Deus. Por quê? Porque eles vivenciaram, tiveram informações e acreditaram nessa informação. Então, de um certo ponto ou de outro, eles receberam informação, e essa informação moldou o caráter deles. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com os jovens, para que o caráter que eles estão moldando agora não seja um caráter moldado por alguns pensamentos de pessoas que estão ao redor desses jovens ou de nós mesmos, Nós precisamos, meu irmão, aí permitir que o que nos molde é algo que não é deste mundo, que não vem daqui, que nos dê força, que nos encoraje, que seja algo que não seja, meu irmão, aí de pensamentos humanos, mas sim das coisas de Deus, É por isso que há a doutrina da igreja, É necessário ter a doutrina da igreja para que essa doutrina venha nos ajudar e nos colocar no caminho do Senhor, É por isso que nós temos, algo a que seguir e permitir que isso possa moldar o nosso coração. Mas, meu irmão, Jesus estava olhando para aqueles homens e falando assim, olha, vocês devem tomar cuidado com algumas coisas. E hoje, o que nós precisamos também, meu irmão, na nossa vida, é tomar cuidado com algumas coisas, algumas informações que entram no nosso dia a dia, no nosso coração, que entram na nossa vida, porque essas informações, meu irmão, de um certo ponto, ela vai fazer com que a gente acredite ou deixe de acreditar em algo, e às vezes Deus, meu irmão, está ali nos ensinando, mas a gente passa a desacreditar até na própria palavra de Deus, na Bíblia, ou na história do cristianismo, dos irmãos que perderam a vida, e derramaram sangue ali em prol do evangelho, e a gente às vezes passa a não dar crédito ao que eles ensinaram, ao que eles falaram, para dar crédito a alguma coisa que você ouviu, talvez, de uma pessoa que nem era cristão, que nem servia ao Senhor, mas aquilo ali bateu no seu coração e lhe agradou. Eu acho que o maior erro nosso, meu irmão, a maior dificuldade nossa, assim como os apóstolos de Jesus, e Jesus, falando assim, vocês não estão entendendo nada, e eles às vezes não entendiam, e o nosso não entender também esteja nesse mesmo sentido, porque às vezes a gente não entende, meu irmão, as coisas de Deus, e ainda por cima vem pensamentos externos aos nossos, externos àquele que Jesus tem ensinado, que vai fazer com que a gente pense ao contrário da palavra de Deus. Quantas vezes, meu irmão, você já deve ter ouvido que a palavra de Deus, a Bíblia, já está obsoleta, que nós precisamos aí renovar algumas coisas, que nós precisamos mudar algumas coisas, que nós precisamos adaptar algumas coisas, É claro que a sociedade hoje, ela modificou muito, mas a suma da palavra de Deus, meu irmão, ela nunca vai passar, Quero amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, Quando nós fazemos isso, meu irmão, nós cumprimos aí não só os 2 mandamentos aí que nós falamos, que é a soma dos 10, mas nós podemos cumprir um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado, Então, meu irmão, é isso que eu quero falar para você nessa noite. Irmão, toma cuidado com o que você ouve, toma cuidado com o que você ali está assistindo na tua televisão, toma cuidado com essas coisas, porque essas coisas, de uma certa forma ou outra, vai te doutrinar,
Toma cuidado, né, com as informações. Muitas vezes a gente escuta informações, né? Hoje tem uma tal de onda de fake news, que para nós aqui, né, é notícia falsa, né, irmão? A gente coloca em inglês porque em inglês parece que é mais chique, né? Fake news, né? Ah, então aí, em vez de fazer um vídeo, hoje é uma live, né? Não é assim? Então nós vamos aí colocando tudo no inglês para poder ficar mais chique. Mas o que eu quero falar para você nessa noite, meu irmão, é que há muitas informações entrando na tua cabeça e na minha. E se a gente não guardar a fé, o Paulo fala, olha, eu combati o bom combate, guardei a minha fé. Você precisa guardar a tua fé. O que é guardar a tua fé? Proteger a tua fé. E quando nós falamos de fé, nós sempre falamos isso aqui, a fé ela vem pela pregação, por ouvir a palavra de Deus. Então quando você, meu irmão, guarda a tua fé, você está ali dentro da palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está acreditando na palavra de Deus. Você está concordando com a palavra de Deus. Você está guardando a tua fé. Mas a partir do momento que a gente começa a ouvir as coisas de fora e nós começamos a acreditar em pensamentos que não são os pensamentos voltados para as coisas de Deus, nós começamos a abrir mão da nossa fé. E quando nós começamos a abrir mão da nossa fé, nós deixamos de guardá-la. E algo que não é guardado, meu irmão, é perdido, é esquecido, é roubado. Então a gente, né, faz assim. Quantas vezes, né, você guardou algo e ali de repente, depois de uns 4, 5 meses, você lembra daquilo e você vai procurar e você não sabe mais aonde você guardou, né? Eu tenho aqui uma cópia de chave da minha loja lá que eu guardei, que nunca mais eu fiquei sabendo onde que está aquela cópia de chave. Eu já procurei, revirei a casa toda e eu guardei muito bem guardada essa chave, porque nunca mais eu achei. Nunca mais eu achei aquela cópia de... E assim, meu irmão, a gente faz às vezes com a nossa fé, a gente esconde, a gente deixa de lado, esquece dela, e aquilo vem as informações, vem ali as coisas jogadas por cima, as coisas que vai tampando, que vai escondendo, e quando você lembra daquilo, você não consegue achar porque você não sabe onde está. Aí quando você vê, meu irmão, seu coração já está todo contaminado de informações, né? Todo contaminado de doutrinas, de coisas que não agradam ao Senhor, e quando você lembra da tua fé, a tua fé está perdida. Que a tua fé hoje possa estar guardada no Senhor, amém? Toma muito cuidado, meu irmão. Há algo que a gente fala muito, né? Que a gente deve ouvir as coisas, né? E fazer igual comer peixe, né? As pessoas falam isso, eu fico meditando, né? É igual comer peixe, você come ali, mas você tem que ir tirando os espinhos, né? Daquilo que você está alimentando, né? Mas eu quero falar para você, meu irmão, que no meio dessa carne desce um pouco de espinho, né? Quem nunca engoliu um espinho, né? Quem nunca ali no meio nem viu, né? Mas estava ali alguma coisa entrando ali junto com a carne do peixe, né? Quem já comeu sardinha sabe do que eu tô falando, né? Sardinha é cavalinha, né? É cavalinha? É sardinha, cavalinha. Irmão, é impossível você comer aquele peixe ali sem você comer espinho dele, não tem jeito, né? Então, meu irmão, o que eu quero falar para você nessa noite é para você tomar cuidado, que por mais que você possa estar aí filtrando, pode estar entrando algo que vai minar a tua fé. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, olha, vocês estão vivendo tudo isso aí, mas toma cuidado. Jesus não falou para eles assim, olha, se afaste dos fariseus, se afaste dos saduceus. É impossível mesmo afastar deles, né? Porque toda a sociedade naquela época judaica era composto, né, por essas doutrinas, né? Ou o cara era fariseu, ou o camarada era ali saduceus, né? Que é as duas maiores seitas que havia no passado. É claro que tinha outras menores, né? Os zelotes, todas aquelas outras ali, mas as duas principais eram essas, né? E Jesus fala assim, ó, vocês se afastam dele porque era impossível afastar deles, né? O tempo todo Jesus também estava diante deles ali, não tinha como Jesus afastar deles, tirar os discípulos de diante deles. Então Jesus vai falar assim, ó, vocês tomam cuidado com o fermento deles, toma cuidado com o que eles falam, tome cuidado com o que eles ensinam,
Tome cuidado com aquilo que a doutrina que eles estão passando. Vocês tomem cuidado, né, com o fermento. Por que ele usa o fermento? Porque o fermento, meu irmão, quando você lança ali na massa, ele vai levedar toda a massa, né? Então quem já fez bolo, né, as irmãs que fizeram bolo aí, alguns irmãos agora que são aí expert, né, na cozinha, né, fazem bolo, fazem comida, né, tem irmãos que cozinham muito bem, né, e ali, meu irmão, você sabe que quando você coloca o fermento na massa do bolo, coloca o fermento na massa do pão, né, e você deixa ali por um tempo a massa, né, aquela massa vai levedando, né, ela vai inchando, ela vai crescendo. O que Jesus está falando é isso, olha, pode ser pouquinho, escuta isso, irmão, pode ser pouquinho o que você está deixando entrar na tua vida, pode ser apenas uma pitadinha das coisas dessa terra, uma pitadinha de pensamentos, né, aí de filósofos que sempre pregaram, uma pitadinha dos ateus, uma pitadinha de algo que vai entrar na sua fé, uma pitadinha daquelas novelas que ensinam adultério, que ensinam coisas ruins, uma pitadinha de tudo de pornografia, uma pitadinha disso, aquilo ali vai levedando o pecado na nossa vida. Não precisa de muito, irmão, apenas uma pitada. Da massa do bolo, da massa do pão, a menor porção é o fermento. A menor porção é o fermento. Mas é ele, o fermento, que altera toda a massa. Então, meu irmão, são as coisas pequenas que vai levedar, que vai atacar, que vai minar a tua fé e a tua esperança. É as pequenas coisas, as coisas pequenas, que vai abalar a tua fé. São as coisas pequenas que vai destruir tudo aquilo, meu irmão, que você aprendeu de Jesus Cristo. São as pequenas coisas. Aquela pequenininha coisa que caiu ali vai minar a tua fé. Então, meu irmão, nessa noite, eu quero falar para você, toma cuidado com as informações que você está vivendo, está recebendo. Toma cuidado, meu irmão, com tudo que está acontecendo hoje. Estou vendo pessoas brigando por causa de direita, de esquerda, de centrão, né? Estamos vendo muitas coisas acontecendo por causa do coronavírus, brigando por causa do coronavírus. Você sabe, meu irmão, porque são informações mal recebidas na nossa sociedade, na nossa vida. Nós precisamos de compreender que agora nós precisamos de olhar para frente, acreditar que Jesus está no controle da nossa vida, que Deus está no controle da nossa vida e guardar a nossa fé. Podemos ouvir isso, pastor? Podemos, irmãos, podemos, né? Podemos. E algumas vezes eu até falo, né, que muitas vezes tem irmãos que fazem faculdade, né, de várias coisas. Eu também estou fazendo, e eu converso muito com os irmãos, né, a respeito disso, que faculdade às vezes mina muito a nossa fé, né? Parece que as escolas foram doutrinadas, né, para nos afastar de Deus, doutrinada a não acreditar em Deus, né? Eu falo isso em faculdade, escolas, de todas. Parece que ali há uma doutrina, meu irmão, que tenta de todas as formas fazer a gente não acreditar em Deus e acreditar em outras ciências, né? Quando eu falo ciências, não é só a ciência ali da medicina, a ciência de criar coisas, mas eu falo a ciência do saber, né? Da filosofia, da sociologia, da ideologia. Então todas essas coisas, meu irmão, parece que mina a cabeça da gente. E nós vamos passar por isso, irmãos. Deus não está falando assim, olha, sai do mundo, né? Ele fala assim, você vai passar por isso, né? Jesus fala assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Paulo fala também que se fosse para a gente não vivenciar, não viver as coisas dessa terra, a
a gente teria que sair do mundo. Mas já que a gente está no mundo, nós vamos receber as informações, nós vamos ter isso no nosso coração, mas Jesus está nos alertando. Toma cuidado. Toma cuidado na tua vida, guarda a tua fé. Jesus fala para eles, olha, não é de pão, vocês não estão entendendo nada, não é de pão, eu estou falando de outra coisa. E é essa outra coisa que a gente tem dificuldade de entender. Amém? Que essa outra coisa, que a sã doutrina de Jesus, que o evangelho verdadeiro, que esse ensinamento que nos foi dado, possa penetrar no nosso coração e nada venha tirar de você, meu irmão, aquele que você acredita, aquele que está em Cristo Jesus na tua vida. Amém? Não permita que as pequenas coisas façam aí levedar tudo aquilo que você aprendeu de Jesus Cristo. Não permita que pequenas coisas derrubem a tua fé. Não permita que pequenas informações, pequenas doutrinas, ensinamentos possam minar o teu ministério. Não permita, meu irmão, de forma alguma, que informações que vêm de fora, externas a nós, ao nosso coração, possa aí nos tirar daquilo que nós acreditamos. Amém? Que Deus guarde a tua fé, que você possa aí na palavra de Deus sempre buscar a informação correta. Que Deus guarde, né, a tua família, a tua casa. Amém? Em nome de Jesus, meu irmão, fique com essa palavra no teu coração. Toma cuidado, né? Toma cuidado aí com as informações, com tudo que você tem recebido, para que isso, meu irmão, não venha te doutrinar, né? Já tem pessoas que estão brigando, tem pessoas que estão aí já doutrinadas, né? E nós não precisamos disso, nós precisamos de nos unirmos cada vez mais em prol da nossa sociedade, em prol, ali, meu irmão, da inclusão social, em prol dos aflitos, dos humildes, em prol, ali, meu irmão, de uma sociedade justa, em prol, meu irmão, de caminharmos juntos de mãos dadas até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nós estamos aguardando a sua volta. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus guarde o teu coração.